Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Jovem Também Pode, num ambiente muito legal. No nosso evento EJAS 2023 está acontecendo no Espírito Santo. Estamos com o nosso convidado, Guilherme Bittencourt, fundador da Forte Mobile. Sou o Iago, membro da Comissão Jovem do Espírito Santo. Estamos com a nossa ganhadora do podcast, a Natália Costa, e o Guilherme Bittencourt. Guilherme, a nossa primeira pergunta é qual é o principal ponto da contabilidade para um jovem advogado? Legal. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. Vim lá do Paraná, né, para falar sobre contabilidade aqui, porque é um tema que tem chamado bastante atenção e necessidade dos advogados, né? O brasileiro acaba não tendo muita educação financeira, isso nas escolas, isso na própria universidade. Eu sou professor universitário e a própria matriz dos cursos não englobam, na sua grande maioria, matérias que envolvem a disciplina de gestão financeira. Só que quando você monta um escritório, você vai ter uma organização. Você vai ter uma estrutura administrativa, de pessoas, de marketing, de gastos fixos. E você precisa, uma hora ou outra, se organizar, concorda comigo? E aquele bloqueio, né? Você está cheio de coisa para resolver com seus clientes, tem que parar para resolver essas coisas. Inclusive, na psicologia tem uma questão que chama reforço comportamental. Né, que eu faço aquilo que primeiro me dá um benefício, ou seja, eu vou atender meu cliente que me dá um honorário, depois eu vejo o que eu faço de casa. E aquele serviço chato que o advogado não tem muito interesse em aprender. A verdade é assim, o dinheiro é uma coisa que tem que ser interessante, a gente gosta de ganhar, mas a gente tem que achar interessante organizar. E realmente toma tempo, dependendo da proporção do teu escritório, você tem que investir tempo. Só que por onde começar? Essa é a grande questão. Eu não sei por onde começar, eu não sei, eu faço um Excel, eu faço uma planilha na mão, eu uso um sistema, qual sistema, sabe? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é como, não só um escritório de advocacia, mas qualquer profissional precisa para organizar sua clínica, seu escritório? Essa é a grande pergunta, viu, Iago? Até se você quiser que eu já continue nesse gancho. Pode continuar. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer para começar a ter esse controle de contabilidade na jovem advocacia? Legal. Você fala? Eu ia complementar que você está falando sobre a independência financeira. Como começar a ter uma independência financeira para abrir um escritório? Legal. Vamos lá. Falar um pouco então de uma estrutura de CNPJ, tá? Qual o momento ideal da gente abrir um escritório de advocacia? Primeira coisa, depende. Se você tem uma questão comercial que você já quer ter o CNPJ, porque você acha que é mais profissional, ter o seu cartão, ter o seu CNPJ e tal, super apoio. A grande questão que a gente tem que analisar também é o seguinte: a partir do momento que você abre um CNPJ, você assume algumas responsabilidades, porque você criou uma entidade jurídica. Essa entidade precisa ter contabilidade, precisa pagar um contador, querendo ou não. E você começa também a tributar impostos sobre a sua receita. Guilherme, mas eu não tenho que pagar imposto? Sim, todo mundo tem que pagar imposto no Brasil. Porém, existem faixas de isenção de imposto. Então, se você está bem no comecinho, faturando ali R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, se você trouxer esse valor para ano, isso dá faixa de isenção do imposto de renda. Então, mesmo sendo pessoa física, ainda você consegue não precisar. Olha que eu estou jogando contra o meu próprio patrimônio, viu? Não precisar ter um CNPJ único exclusivamente para poder declarar esse dinheiro. Você pode declarar uma pessoa física e dando um imposto baixo. É claro que a gente tem aquela questão, a gente estava até conversando, né, que na pessoa jurídica, quanto mais eu vou ganhando, na pessoa física, quanto mais eu vou faturando, mais eu vou pagar imposto. Que pode chegar aquele famoso 27,5%. Já viram falar nisso? Sim, os 27,5% que pesa bastante no bolso se a pessoa não tiver, se um cara que é empresário, um advogado, ele não tiver uma gestão de pessoa jurídica, um CNPJ, ele vai pagar muito mais imposto. Vai pagar mais imposto. E aí é o que acontece. A contabilidade ela acaba sempre voltando para esse bate-papo de imposto. E assim, eu sou professor de contabilidade, né? Contabilidade é muito mais do que calcular imposto. Ela é fazer gestão financeira, verificar se a empresa está com liquidez. Nossa, o que é isso, Guilherme? Se ela tem mais dinheiro do que ela deve. Analisar fluxo de caixa, analisar orçamento. Guilherme, o meu escritório de advocacia pode investir numa reforma? Será que eu vou ter caixa para pagar 10 parcelas de R$10.000 nessa reforma aqui? Como é que tá isso? Guilherme, primeira coisa, contador não é aquelas pessoas que adivinham o futuro. Porém, se a gente tiver previsibilidade, tiver um fluxo de caixa estruturado e um bom trabalho orçamentário, junto, alinhado com a parte comercial, a gente pode sim prever investimentos que a gente pode fazer da empresa baseado no histórico que a gente já tem, contratos ativos que a gente já tem. Hoje, por exemplo, se você chega no meu próprio escritório, eu sei se eu posso gastar aqui nessa viagem que eu tô 5, 10 ou 20 mil reais.
Inclusive, eu sei quanto que eu tenho que retornar dessa viagem também. Então, isso é igualzinho para o escritório de advocacia. Tem que começar a entender que pagar imposto é uma coisa. Vai ter imposto na advocacia, vai ter imposto na medicina, vai ter imposto na veterinária, vai ter imposto na contabilidade. O que a gente tem que começar a olhar para a contabilidade é como um contador pode me ajudar na gestão financeira do meu negócio. Então, para quem está começando, eu acho que vale testar. A gente tem essa faixa de isenção que eu citei para vocês, que eu não preciso abrir um CNPJ de imediato. Então, você pode ter um cliente ali faturando um pouquinho, outro um pouquinho, tributando a pessoa física. Lógico, procure um contador para uma consultoria inicial para verificar se realmente não vai dar o imposto. Então, a gente se coloca à disposição para isso. Mas também você, jovem advogado, você precisa fazer um monte de coisa fora faturar. Você precisa, além de atender o cliente, aprender a mexer em rede social para poder fazer marketing, para poder angariar cliente. Você precisa entender de processo. Daqui a pouco você está indo bem, você precisa contratar um estagiário. Além de ensinar um estagiário, você tem que aprender a fazer gestão de pessoas. Afinal, é um colaborador praticamente que você está dentro. Então, de fato, é um desafio a cabeça e o tempo mesmo. Nosso tempo é bem precioso para um jovem advogado conseguir fazer a gestão disso tudo. Então, já não consigo mais ficar tão informal assim. Vou buscar uma pessoa de financeiro para que pelo menos essa parte do financeiro está na mão dele. Uma vez por mês ele fala quanto que meu escritório teve de faturamento, quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, se eu posso comprar um carro ou não, se eu consigo investir esse valor ou não, quanto que eu vou ter de saída de dinheiro nos próximos 12 meses, se eu estou no risco, se eu não estou no risco. Então você começa daí com o seu crescimento a investir em profissionais como a nossa empresa para poder ajudar vocês. Então eu tentei contar uma história boa do caminho do advogado aqui, para a gente poder, vamos começar devagar, mas conforme a gente for aumentando, a gente vai buscando os profissionais, para poder ajudar a gente. E desse jeito, qual seria a sua principal dica para um jovem advogado? Para começar uma empresa? Para começar uma empresa. Legal. Bom, primeira coisa, não é só contabilidade que ele tem que estudar. Esse é o desafio. Ele tem que estudar multidisciplinas. Tem que estudar pessoas, tem que estudar processos. Processos, no que eu digo, é padrão de trabalho. Ele tem que estudar marketing, tem que estudar finanças, e ele tem que estudar muito o serviço dele, o know-how dele, seja criminal, previdenciário, trabalhista, né? Então, mas pelo menos um estudo adequado de gestão financeira é importante você fazer. Porque, Iago, empresas quebram, escritórios quebram por falta de caixa. Isso em 2023. Quebravam em 1900 por falta de caixa. Quebravam em 1800 por falta de caixa. E vão quebrar em 2300 por falta de caixa. Então, advogada, jovem advogado, você precisa entender de gestão de caixa. Ah, mas é chato. Você já estudou? Você sabe se é chato? Você precisa entender que você, querendo ou não, vai ser um empresário. Você vai ter uma empresa. Por mais que é um escritório, mas é uma empresa. Então, você precisa estudar caixa. Não se brinca com dinheiro. Agora, se você souber organizar o seu dinheiro, você vai ter mais tempo do que você imagina para poder focar no seu know-how, no seu trabalho, na sua área criminal, trabalhista, previdenciária. Ó. Então, assim, é muito importante o que eu falo. Quando o jovem advogado ele tem uma dificuldade em fazer a contabilidade também por não entender. E tudo que um jovem advogado não entende, o que qualquer pessoa não entende, ela tem uma predisposição a não procurar. Exatamente. Então, assim, a contabilidade hoje ela é tão importante quanto a captação de cliente, quanto o know-how que você vai criar no seu escritório. Porque sem a contabilidade, você não consegue criar nada. Foi o que o senhor falou. Pessoas ainda quebram hoje porque do fluxo de caixa. E não são só advogados ruins, não são empreendedores ruins. Às vezes são pessoas com falta de conhecimento. E esse conhecimento de gestão é o que fazem as pessoas quebrar até o dia de hoje. Exatamente. Sabe o que é o problema? Eu sou formador de contadores, né? E o próprio contador está levando seus clientes para ficar analisando apenas imposto. E faz imposto, paga a folha. E a gente tem que começar como contador a falar da importância do que a gente estuda na essência, que é a gestão financeira, que é a sobra de caixa, que é a organização do caixa. Então tudo bem, no começo a gente não tem recurso financeiro para o nosso novo escritório de advocacia, né? Afinal nós somos jovens advogados, né? Então a gente não tem estrutura para ter um grande departamento financeiro. E nós vamos se preocupar nesse momento em fazer aquilo que é o burocrático e o necessário para o governo. Nós vamos atender, vamos trabalhar nessa parte do imposto. Só que conforme a gente for crescendo, a gente tem que ter uma meta. Nós vamos investir em alguém de financeiro aqui dentro para junto comigo eu conseguir ter uma gestão financeira adequada, semanal do meu negócio, para eu poder tomar decisão. Analisar, inclusive, se tem cliente que não está me dando lucro.
A gente não é uma ONG em todos os casos, concorda comigo? Então a gente tem que analisar isso. Isso é fazer gestão financeira. Contabilidade, ela precisa ir mais do que isso. O problema é que a gente mora num país que o cidadão brasileiro ele acaba pagando 140, ele acaba trabalhando 149 dias para pagar imposto. Então tudo que se fala de contabilidade, infelizmente, volta para imposto. A gente tem que virar essa chave, a gente tem que falar de gestão financeira. Perfeito. Nós, da Jovem Advocacia, queríamos agradecer imensamente a sua presença no podcast. É de grande valor tanto a sua palestra no nosso evento, quanto a sua participação no nosso podcast. E a Jovem Advocacia está assim, agraciada em ter a sua presença. Agradeço em nome da nossa empresa Forte Mobile e também da minha pessoa o convite por estar aqui nessa cidade tão linda, que eu agora vou ter que voltar mais vezes para trazer minha esposa e minhas filhas, né? Isso aí. Com toda Muito certeza. obrigada. Será Valeu. sempre bem-vindo. Valeu.